Muito obrigada. Queria cumprimentar a Comissão Representativa, pedindo de antemão que me compreendam se eu tiver de sair depois da minha intervenção. Os meus camaradas ficarão para ouvir a resposta. O Sr. Presidente explicará porque é que eu terei de sair, para eu não ter de expor aqui com o microfone como me sucedeu na audição anterior. Ora bem, eu vou ser tão franca como são francas as palavras que estão neste projeto de lei. Porque apesar da candura das palavras que aparecem aqui nesta apresentação, eu devo dizer que, do meu ponto de vista, este projeto de lei é dos textos mais violentos contra as mulheres que eu li na minha vida. E passo a explicar porquê. O direito a nascer, eu vou direto ao assunto, aos aspectos mais importantes. É evidente para qualquer pessoa de boa fé que os nascituros já gozam de proteção jurídica. Só um louco é que diz que no nosso Estado de Direito, os nascituros não gozam de tutela jurídica. Isso está expresso na Constituição, a vida humana é inviolável. Essa tutela, no entanto, não é nem pode ser idêntica à de uma pessoa já nascida e, como qualquer bem ao valor constitucional, não é absoluta. Eu penso que a intenção dos senhores signatários é contrariar a lógica do sistema com este direito a nascer e a intenção é essa que trairia, se levada à prática, o espírito do nosso ordenamento jurídico e serviria não apenas para insistir na luta contra as mulheres, mas para no futuro terem por impedidos, por exemplo, avanços na bioética. Não vou falar de procriação medicamente assistida, por exemplo. Para que não haja dúvidas, existe a tal expressa consagração constitucional, mas mencionaram aqui a jurisprudência constitucional. E a jurisprudência constitucional é claríssima. E é claríssima mesmo antes do Acórdão 671 de 2006. Não vale a pena eu ler todas as passagens relevantes, mas estarão recordados que o Acórdão 671 de 2006 explicou que nem a inviolabilidade da vida humana, nem sequer a necessidade da proteção da vida intrauterina impõe especificamente uma tutela penal idêntica em todas as fases da vida, tal como concluiu o Acórdão 288 de 98. E depois fala na história do direito penal e depois elabora durante várias páginas, como devem saber, porque foi um acórdão que me lembro que vos causou desgosto com toda a liberdade, que a vida intrauterina tem uma proteção objetiva, enquanto que a vida já nascida tem uma proteção subjetiva. Pretender equivaler estas dimensões é, no nosso ponto de vista, pré-histórico. Quanto ao artigo 4º e 5º, em que revoga a equiparação, como foi dito pela doutora Isilda Pegado e bem, da IVG à gravidez. Esta norma, do nosso ponto de vista, é gravíssima e é absolutamente inconstitucional. O aborto espontâneo, tal como a IVG, são problemas de saúde. Então uma mulher que tenha complicações não tem os direitos equivalentes aos da gravidez. É que este artigo, ou foi por deficiência técnica legislativa, assim um bocadinho como o caso da Teresinha que não se compreendia bem, mas este artigo, qualquer jurista que o leia com seriedade, vê que não pretende apenas que a IVG deixe de ser comparticipada. Pretende que toda e qualquer mulher que faça uma IVG não possa ter justificação de faltas, licenças, baixas comparticipadas, medicamentos comparticipados, etc. É que esta medida afetaria todas as mulheres que se atrevem a fazer uma só IVG. Todas! Não só as que fazem IVG até às 10 semanas, mas todas as que fazem nas demais circunstâncias do artigo 142 do Código Penal. Isto é, está aqui incluído, por exemplo, o caso de uma mulher que faça uma IVG para salvaguardar a sua própria vida. É o que está nesta técnica legislativa. Os senhores têm consciência que para nós isto representa, não tenho que ter consciência, mas para nós, afirmo eu, isto representa um desprezo pelas mulheres avassalador.
O artigo 5º. Sendo a IVG um ato de saúde materno ou infantil, e estando esta isenta de taxas moderadoras, logo a IVG também deve estar e tem estado no quadro desse entendimento, pelo que tudo se deverá, no nosso entender, fazer para o manter. Considerar que a IVG é meramente um ato médico, do nosso ponto de vista, é uma posição ideológica como outra qualquer, absolutamente possível num quadro de liberdade de expressão, e estamos cá para discordar. Mas há um outro argumento que é constantemente esquecido, que é o argumento do sigilo. A IVG, concorde-se ou não, é permitida a partir dos 16 anos, certo? Como é que uma rapariga de 16 anos prova a insuficiência económica se depende dos pais? Tem que ir pedir o IRS aos pais. Como é que uma mulher que depende economicamente do marido e não quer dizer e tem o direito de não dizer ao marido e vai fazer uma interrupção voluntária de gravidez, prova a sua insuficiência económica? É que a isenção de taxas moderadoras também serve para proteger o sigilo. E quem não compreende isto, não compreende a autonomia da mulher e não compreende o sofrimento em que ela está naquele momento. Quanto ao consentimento informado e a tal questão do progenitor, eu queria chamar a atenção para uma leitura atenta do artigo 9º que aqui está proposto. Este artigo 9º obriga a mulher a revelar as pessoas com quem teve sexo. A própria mulher pode nem saber. Isto é uma evidência. Além da incompreensão, do meu ponto de vista, da vossa parte, eu penso que vocês não entendem, naturalmente terão um entendimento contrário, do que é a IVG. É que só a mulher é que está grávida. Isto obriga a devassa total da sua privacidade. Ou a ter de contactar com potenciais criminosos. Os senhores já pensaram que a gravidez às vezes resulta da violação, que é um crime semipúblico? E que muitas vezes as mulheres, por não apresentarem queixa, usam a cláusula geral das 10 semanas e querem que o progenitor esteja envolvido? Isto é uma selvageria moral. Esta norma, para além de ignorar, e este ponto dirijo a si com todo o respeito, para além de ignorar que o conflito de interesses entre a mulher grávida e o nascituro não é o mesmo, evidentemente não é o mesmo, que se suscita entre o ex-possível futuro pai e o nascituro, uma vez, desculpem-me a expressão, que os homens não estão grávidos, não estão de passar 9 meses grávidos, não correm riscos de saúde, é de uma indignidade que me custa comentar. Agora, há motivos para alarme, vamos aos números. Já vamos em mais de 6 anos, não é? Desde a entrada em vigor da lei, e estando disponíveis números até já há bastante tempo, temos 101 mil abortos, pelo menos em 2012, por opção da mulher até às 10 semanas, que equivalem a pouco mais de 18 mil por ano, correspondendo a uma coisa que eu reparo que silenciam, a uma das menores taxas da Europa e abaixo de todas as previsões. A dos adeptos do sim, 20 mil, assentando na estimativa base, 20% dos nados vivos. A do então Ministro da Saúde, que em janeiro de 2007 disse esperar até 30 mil abortos anuais. A da plataforma Obrigado, que pela voz de António Borges predizia que a legalização implicaria 30 mil a 46 mil abortos por ano. Quanto ao número de abortos repetidos, fiquei contente por não usarem a palavra reincidência, que é um termo penal, como sabem, é menos de 1%. Dos países europeus que apuram taxa de repetição, somos o que apresenta a menor, atrás da Itália, da França e Espanha. E 60% das portuguesas que abortam são mães. Já as licenças por aborto, que imagino que me pareceu que têm por infames, que incluem os espontâneos e os por motivos médicos, é bom ver que incluem os dois, mantêm-se abaixo dos 5 mil anuais antes e após de 2007. Em 2012 foram até menos do que em 2005. E, portanto, eu entendo que sejam livremente contra a lei, mas não entendo que se insistam em dados que não são corretos. Quanto à ecografia, é evidente que tem que haver uma ecografia. Por separados até às 10 semanas tem que haver.
Agora, o que é aqui proposto é uma coisa diferente. É que seja realizada após conhecimento pela grávida, seja impressa, subscrita e que ela veja a ecografia. Uma coisa diferente. E eu aqui vou citar, se me permitem, a psiquiatra Ana Matos Pires, médica assistente hospitalar de psiquiatria no Hospital Santa Maria e mestre em psiquiatria e saúde mental. E vou citar só uma frase dela, acrescento mesmo, para ser completamente honesta, que forçar uma mulher a olhar para uma ecografia é, na minha opinião, não só eticamente reprovável em termos médicos, como invasivo, abusivo e perverso em termos humanos. Em última análise, consubstancia uma forma de abuso de poder por parte do clínico que vai contra o mais elementar princípio da relação terapêutica, a salvaguarda da saúde do indivíduo. É evidente que não contem para o PS e devo-lhe dizer que aproveito este dia para honrar todas as vítimas de uma noite que para nós foi escura demais. Não falámos aqui das mulheres que morreram com o aborto clandestino. Quanto às duas mulheres que morreram, eu conheço uma situação de infecção hospitalar, mas também notei duas coisas já agora, que querem revogar um diploma que já está revogado, mas é uma questão técnica, e reparei que não citaram as 5 mulheres que morreram porque quiseram ser mães a terem os seus filhos em hospitais privados. Deve ter sido lapso. Muito obrigada.